Bom dia, meu querido Juliano, beleza? Procede sim, procede. E o grande problema que agora eu estou descobrindo, que tudo que eles têm, o universo tem, contrário a Sofia, não é contrário a nós não, tá? É contrário a Sofia, não é a gente. Só que nós somos o alvo de toda disputa que acontece no universo, porque nós fomos criados para trazer essa luz de volta, a luz apagada dela no universo, falando por ela, para todos aqueles conectados a ela. E ela conectou todos através da nossa raça. Na verdade, o filho dela conectou todos, todas as raças à nossa. Então, nós somos uma raça de conexão no universo. Nós temos conexão com todo o universo existente. O último que faltava para terminar essa conexão que ele não queria de jeito nenhum. Ele fez de tudo que pôde para não permitir essa conexão, porque ele seria, digamos, controlado emocionalmente pela gente. Era Gnomopo. Você não sei se você já ouviu falar. Gnomopo. Você vai ver quem ele é, porque ele tem foto dele, ele existe. Se ele não existisse, não teria foto dele. É um alienígena. Pode procurar aí no Google Gnomopo ou Negumac. Negumac. Com M-I-K. Negumac. N-E-G-U-M-A-Q-I. Tá? Procura para você ver quem ele é. Este foi o último. O último porque ele era o único que batia de frente com um draconiano. Com um draconiano, que é Marduk, filho de Anki. Ele era o único que batia porque ele era o único que não tinha os sentimentos aprisionados na matéria, nessa 3D aqui. Mas fizeram um favor de distraí-lo enquanto ele estava distraído em uma reunião. Foram lá e roubaram o ovinho dele, que ele tinha colocado, porque ele é andrógeno, ele tem 2 sexos. Ele não precisa de ninguém para o fecundar, ele se fecundou. Quando ele se fecundou, eles foram lá e roubaram o óvulo dele e fecundaram através desse óvulo o nosso DNA para ligá-lo. Aí acabou, aí ele ficou pé da vida por causa disso, mas também não pôde mais sair da prisão. Todo mundo está preso aqui dentro. Então, eu descobri uma coisa importante para todos nós da nossa raça. E é importante que aquele que souber tenha tranquilidade de realizar as ações que devem ser realizadas, porque está sabendo. O problema é que antes nós não sabíamos. E como você não sabe, os espíritos que aqui habitam, que são das trevas, são das sombras, utilizam-se da ignorância. Então, como você é ignorante, qualquer coisa pode ser feita na sua cabeça. E os sentimentos implantados para que essa ignorância se tornasse verdade e utilitária são extremamente fortes e controladores e manipuladores. Eles realmente aprisionam a pessoa, ela faz o que eles querem por causa deles. Eles aprenderam a controlar. Então, o que acontece? O que precisava acontecer para a gente ser libertado era a consciência da verdade, do qual nunca foi permitido que viesse à tona. Por quê? Porque assim eles continuavam controlando. Quem continuava controlando? Aqueles que deixaram seus espíritos ligados a esta matéria. Aqueles que fizeram sentimentos nela, para que as sombras ligadas a esse sentimento deles viessem a dominar a nossa raça e não permitisse que Sofia viesse a brilhar, porque esse era o projeto, né? Você deve ter ouvido aí as minhas últimas aulas, deve ter entendido. Então, é o seguinte, essas 2 últimas aulas que eu lancei antes dessa, declara exatamente o que aconteceu através do casamento de Adapa e Tite, com a intenção do nosso Criador de propagar a luz apagada de Sofia depois de todos ligados. Depois que nós todos estivéssemos ligados, aí ele uniria os dois, Adapa e Tite, que é os 2 filhos dele,
e deixaria a luz sentimental vir através dele pela pureza e verdade dos dois, porque se parecia com ele, com o nosso Criador, né? Mas você já sabe que eu contei, um desgraçado que sabia de tudo isso lá, da família pleiadiana, correu adiantado 3 horas antes e papou a Tite. Papou a Tite agora casou, foi ao casamento já fecundada anteriormente, que é a historinha da queda lá do paraíso, né? Que ela comeu a maçã é a pepeca, né? A serpente comeu a pepeca de Tite e Tite casou com problemas emocionais antecipados, porque não havia pecado, não havia transgressão, porque não havia lei, né? Não havia transgressão, ela não sabia disso. Então estava tudo certo, não tinha erro, no caso, da consciência dela, mas depois viu-se o erro. Por quê? Porque era uma tentativa de destruição do projeto da família Anunnaki, né? Os Anunnakis. E Sofia criou, através de Aldabaoth, como está aí nesse quadro, né? Mostrando os fatos, que Aldabaoth é o criador desta matéria aqui, 3D, e controlador dos sentimentos das trevas, das sombras que aqui habitam, 3D. Então, ele permitiu aqui que todo o universo que se acha divino, porque todo mundo que não é adâmico se tornou divino para nós, entendeu? Essa é a ideia. Que nós tínhamos que ter um Deus, então qualquer um que se propusesse a ser Deus no lugar do verdadeiro, poderia, na sua ausência, já que o projeto foi estragado, virou um lixo, por causa do desgraçado. E aí ele ganhou o direito de fazer com que todo mundo deixasse suas sombras para ele caotizar a nossa raça e controlar através do caos, porque ele já sabia qual era o projeto do nosso Criador e de Sofia, sua mãe. Bom, o que acontece é que isso foi atrasado, realmente, por milênios. Foi atrasado, nós tivemos muita dor e sofrimento sem entender o porquê. Até que Tite acorda um dia, que é Lilith, ligada a Lilith, e entendeu através das leis criadas, né, pelos draconianos, através de Israel e Azrael, que adultério era pecado. Adultério é transgressão. Ou seja, você trair aquele que você aliançou, não tem mais aliança. Quebrou a aliança e o lixo entrou. Entendeu? Adultério. Então, adultério é punido de morte, segundo a lei. Né? Todo mundo sabe disso porque é lei. Mas passaram como é que se diz? A relevar por causa da transgressão que todo mundo carregava. Então, teria que eliminar todo mundo pela ignorância. Então, eles não podiam mais fazer isso. Tinham que trabalhar com a transgressão para entender a motivação. E aí entenderam agora com a gente. Porque basta um no universo entender, como eu estou entendendo, que o universo inteiro fica sabendo. O problema foi que Tite, antes de casar, não havia consciência de transgressão, porque não havia, né, pecado, não havia desvio. Então, quando entendesse que o desvio não era a relação conjugal entre Adapa e Tite, e sim a relação criacional do nosso Criador com a gente, entendeu-se de verdade, a partir de hoje, qual era o problema de transgressão com a nossa raça. Entende? Não era o casamento em si sexual, mas o casamento espiritual que Adapa e Tite teriam pela bênção do próprio Criador para disseminar e propagar a luz de sua mãe. Compreende? E Aldabaoth foi criado por Sofia, está aí nesse quadro, para que Aldabaoth criasse uma 3D, que é essa aqui, para que ele permitisse todas as sombras divinas ligadas a esses que se acham deuses, viessem contra ele, contra Aldabaoth, contra Sofia, lutar, digamos assim, eliminar que a luz dela viesse a voltar no universo. Então a luta foi toda aqui na 3D para que essa luz nunca chegasse a saber.
Mas agora que sabe, vamos ver aonde é que isso vai parar, porque como é que vão parar agora a verdade? A verdade, por si só, ela é cura. Se é verdade o que eu estou dizendo, se isso é fato, eu não preciso me preocupar, nem você, nem ninguém. O que nós precisávamos é saber o que foi o que eles fizeram de tudo e mais um pouco, através de todas as trevas sentimentais obscuras, jogadas aqui pelos tais chamados deuses do universo, para que impedisse a luz de Sofia, de qualquer forma, de qualquer jeito, viesse a propagar. E eles entenderam primeiro o que foi que Saint-Germain fez no passado, para que pudessem manter isso apagado. Então, toda vez que Tite e a DAPA viessem aqui para se reunir, para trazer de volta a luz de Sofia, é porque havia um projeto final, para que dali pudesse ser revelada a luz que foi lá atrás impedida. Então havia uma forma, e aí eles entenderam essa forma e vinham e atrapalhavam e nunca conseguiam terminar, e isso continuava sendo um lixo à nossa raça. Até agora, porque se é verdade, e a Odabaô tem o controle aqui na 3D de todas as sombras, de todas as trevas que aqui habitam, e elas se curvarão perante ele, porque ele é o dono deste lugar aqui. E elas estão aqui por ele. Enquanto ele estivesse apagado, elas tinham o direito de ascensão. Ascensionar do jeito que elas quisessem, mantendo a luz de Sofia apagada. Mas a partir do momento que um adâmico, um só, não precisava ser dois, um só soubesse da verdade, a própria verdade propagaria-se no meio das trevas, do qual eles já tinham sabido antes de nós. Então, a verdade acordariam os verdadeiros. Já os mentirosos e manipuladores e propagadores do apagar seriam então conhecidos por todos no universo, de que esses aí são os interessados em manter a luz da nossa grande Sofia, né, a nossa grande rainha da 3D, apagada, ligada a Lilith, ligada a Samael e tal e tal. Toda a linhagem sacerdotal dela, né, com a gente fala, com toda a falange dela. Falange dela, eu falo falange porque ela já é conhecida no meio religioso como Rosa Caveira. Né? Rosa Caveira é a representação literal de Lilith. Tá? Rosa Caveira é a alma mais obscura de Lilith, que veio para tratar as sombras do ódio aqui. Né? Então, ela é que sustentou, através da morte, o amor guardado pelo Criador. Então ela é rosa. Ela nasce no cemitério, mas ela volta à vida, trazendo o amor verdadeiro e genuíno do Criador. Então, para você entender o final aqui, é que quando isso retorna, quando essa luz retorna, a gente entende uma coisa, que não é contra mim ou contra você, meu amigo Juliano, e todos aqueles que ouvirem esse áudio. Não é contra nós que eles estão lutando. Não é contra nós que eles querem destruição. Não, nós somos só os intermediários, os que são ferrados por não saber. Mas quando a gente sabe, a gente sai de cena. É tipo assim, você tira o seu da reta e deixa para quem realmente é. O problema deles, dessas sombras, dessas desgraças aí, ligado a Saint-Germain, de todo o universo pleiadiano que o apoiou e toda a máfia casariana, é com Yaldabaoth e Sofia, não é contra mim e você. Então, eu não tenho que me doer e nem sofrer por uma coisa espiritual que não é minha, não é contra mim, mas eles querem me ferrar ou queriam me ferrar por não saber. Agora que sei, eu não preciso me sentir ferrado porque não é para mim. Eles é que vão ter que resolver, façam o que quiserem. Resolvam com o meu Deus, porque o meu Deus, como disse ele é Deus, e ele é o meu Deus e o único Deus para mim dessa 3D. Aqui não tem outro, não haverá outra divindade aqui, a não ser ele, porque foi ele quem a criou para descobrir e revelar a luz apagada. Então, está feito. Está feito. Para mim,
Está feito. Eu estava mexendo num aplicativo aqui, só para deixar isso agora claro, porque aconteceu isso, acabou de acontecer agora há pouco mais cedo comigo. Estava mexendo num aplicativo e vendo algumas coisas que deveriam ser desligadas dessa tela pelos sentimentos que propagam. E eu estava ali vendo, de repente a tela ficou preta. De repente, só estou te falando. Isso deve estar acontecendo no telefone de algumas pessoas. Porque se acontece no meu, acontece em mais. A tela ficou preta e apareceu uma mensagem na tela. Bem assim, você chegou ao seu fim. Foi assim que passou, apareceu assim, estou te falando, juro para você, pela minha eternidade, que isso aconteceu. Acabou de acontecer hoje de manhã e hoje o meu coração está diferente. Sério mesmo, acordou, estava com muita dor, muito sofrimento, muita cobrança sobre mim, como se eu tivesse culpa nessa bagaça. Não, a culpa que eu tinha era não saber da verdade e não encontrar ela por intermédio da ignorância. Mas agora, graças a todos que têm ajudado e acordado junto comigo e me trazido as consciências que eles têm recebido para unir essa luz de volta, o que acontece é que eu não preciso mais me preocupar com uma coisa que não é para mim, não é contra mim. Não é contra mim, eu estou debaixo das asas do meu Deus. Eu estou debaixo do cuidado daquele que agora se revelou a mim com todo o conhecimento da verdade que ele ocultou daqueles que não podiam saber porque era tudo ignorante. A verdade era transformada em mentira pela ignorância. Então, cada um hoje tem uma religião que o puxa para o inferno ou para um céu. Eu não, eu estou em casa. Eu agora estou em casa, voltei a estar em casa, como disse a mensagem, o fim chegou para mim. Então, o fim chegou para mim. Acabou tudo aqui. Então, beleza. Eu entendi que é um recado do divino para mim. Na tela do meu celular, preta, tá? Pretinha. Tudo negro e um escrito lá. Você chegou ao seu fim. Ótimo, cheguei. É isso aí. Hoje o meu coração descansa que não é para mim. Então, o que tentarem fazer comigo a partir daqui, eu tenho ciência e consciência de que não é para mim. E ele vai ter que resolver o que estão afrontando ele através de mim por saber. Então eu passo adiante, tiro o meu da reta. Tiro o meu da reta, eu ensino vocês a fazer a mesma coisa. Tirem os seus da reta, devolvam para o seu Deus, para aquele que criou essa matéria do qual nós nos encontramos antigamente nas mãos das sombras que não eram da família e não tinham consciência da verdade, ou melhor, tinham, mas não queriam que nós tivéssemos. Então, nos enganou toda vez que nós vimos trazer através de um sentimento que era possível resgatar a luz. Agora é possível. Só basta ele querer, só basta a Sofia autorizar. Só basta eles realizarem. Preste bem atenção no que eu vou falar para terminar aqui. Basta apenas agora, Sofia, permitir que Aldabaô, nosso Deus, a luz permitir que o nosso Deus faça conosco aquilo que o desgraçado Saint Germain no passado fez. Elimine as trevas dele, nos conectando e nos unindo à luz antes dele conseguir do que ele quer fazer. Porque conseguiu, eu não sei se ele vai mais não. Mas ele pode tentar como ele está tentando continuar. Pode tentar. Mas existe um ponto na minha consciência, do qual eu estou sabendo, que é fazer com ele exatamente como ele fez conosco. É me dar, que é nega de me dar. Em hebraico, me dá, que é nega de me dar, é sentimento por sentimento. Aquilo que ele fez sentir, seja sentido por ele, igual modo, igual em tamanho. Tá certo? Então, para terminar, o antídoto da serpente é o veneno dela, é dar o veneno dela para a gente. Deu para entender? O antídoto dessa serpente, chamado Saint Germain, ou Santo Germânico, Santo Alemão, é que seja feito com eles aquilo que eles fizeram com a gente. Ponto. Este é o antídoto e a solução. E nós vamos ver com Yaldabaoth e Sofia por quê. Por que eles estão fazendo com eles
aquilo que eles fizeram com a gente, porque hoje nós já temos capacidade de entender, porque a luz já brilhou, entendeu? Então eu estou apenas aguardando que eu receba aquilo que fizeram comigo. A mesma coisa, porque esse é o meu antídoto. Se ele me traiu antes de eu começar, eu quero traí-lo antes dele terminar. Ou tentar chegar ao fim. Ou seja, fazer o que ele fez anteriormente, que é repetir, através das sombras e das trevas sentimentais que ele implantou aqui, para manter essa prisão caída. Ou seja, uma prisão que não resolve ninguém. Você já viu prisão resolver os presos? Já viu algum preso sair de lá restaurado? Ainda que a religião vá lá dentro salvá-lo? Todo mundo continua do mesmo jeito porque é interior. É um espírito conectado a um sentimento praticado. Sentimento praticado. Eu não quero praticar as mesmas coisas que ele praticou. Mas o universo alienígena de Lilith e de Samael tem o direito de fazer com ele o que ele fez com eles, com o casal. E eu aguardo por isso, ansioso, que seja hoje, que seja hoje. Vou deixar até aqui, claro aqui para você. Hoje é dia 16, quinta-feira, dia de Zahriel, 16 de julho. 16 de julho, tá certo? 16 de julho, aquilo que ele fez conosco, beleza? É o que eu desejo. Eu desejo de coração aberto e de desejo mesmo que o universo que me escuta através dos ouvidos de vocês aceite o antídoto entregue por mim, por entender o que foi realizado, o que aconteceu no passado. Beleza? Então, obrigado, gratidão aí pela sua informação e por encaixar-se perfeitamente neste final. Valeu? Tamo junto, meu velho. E tamo junto todo aquele que entender e quiser participar de verdade disso, não deixando que o seu próprio esteja na reta. Tira o seu da reta. Dá a esquivada de lado e deixa o Bilal dele entrar em outro, para ver se ele Yaldabaoth e Sofia vai deixar ele ficar de pé. Vamos ver se ele não vai ser amputado para sempre.